Atenção! Esse é um episódio perdido gravado em 2019. O último episódio que temos com o nosso amigo Ivan, que encerrou sua aventura na Terra no dia 8 de junho de 2020. Mau! Hoje a gente veio aqui para começar falando dos piores vilões, os piores do que os boletos que chegam para você mensalmente na sua casa. E hoje é muito especial porque temos um convidado que quase se autoconvidou. Apresente-se, convidado. E aí, senhores, eu sou o Frederico. Vamos lá. Frederico Augusto, mais conhecido como Lopes. Lopes. É Lopes. Augusto. Frederico Augusto Grangeiro Martins. Ah, moleque. Sim. Antigamente me chamavam de Fred, mas agora é só Frederico. Mais conhecido como Dama da Noite. Dama da Noite. Dama da Noite. Escorpião Negro. Vai, Ivan, se apresenta. Eu pensei que tu tava querendo brigar. Eu falei, Eu vai, sou Ivan, se apresenta. o Ivan, mas pode ser Frank. Vai, meu Sim. querido. Bom, como eu já vem me apresentando há bastante tempo como Kanye, então continua sendo Kanye, né, parceiro? Aqui temos que manter uma linha de pensamento que eu não sei o que eu tô falando. Sabe não? Mas vamos lá. Mas Então, pra completar, hoje, como você eu posso disse... me apresentar? Eu posso? Você apresentou não? Não. Não. Caraca, então vai. Eu sou a Ita. E agora a gente pode começar falando aqui. Eu não sei, trazer o quê? Vamos lá. Esse é o quarto episódio do podcast Área 52. Né? Você é vergonha da profissão! Esse é o primeiro episódio. Nossa, cara! Começou Esse é o quarto episódio. Esse é o terceiro ou o quarto? É o quarto. Esse é o quarto episódio do Área 95. E hoje nós queremos saber qual foi o vilão que mais marcou a vida de vocês. Assim, não precisa ser o melhor vilão que você acha no cinema, mas um vilão que marcou a vida de vocês de alguma forma. Tanto fazendo galhofas, tanto... Pode ser tipo série, filme, novela, desenho, qualquer coisa. Olha, eu vou começar dizendo que eu tenho dois, assim, que me são especiais, que é um bem popular, assim, quando a galera fala de vilão, que é o Hans Landa, do Inglourious Basterds, do Tarantino. O Hans Landa, eu acho ele muito, muito massa, assim, até porque o Tarantino, ele consegue fazer esses personagens meio... Ele é caricato, mas ele não é galhofa, né? Então, assim, ele é muito interessante. Ele começa com um monólogo do personagem, que é incrível, que ele tá atrás da Shoshana, e é uma cena muito massa, e eu acho ele um personagem muito foda. E o outro que eu acho muito foda, pra citar dois, assim, pra abrir, é o Anton, na verdade, que é do... Enfim, ninguém vai lembrar pelo nome, né? Mas é o vilão do No Country for Old Men, em português é Onde os Fracos Não Têm Vez, que é o cara que mata a galera com um prego num negocinho de gás, com pressão, que ele bota e atira um prego na cabeça da galera. Ele é o John Wick do Tarantino? Cara, ele, bicho, assim, ele é o vilão, na verdade, né, mas assim, mas ele não é do Tarantino, né, e tipo, cara, assim, eu acho ele muito massa porque ele é muito macabro. Assim, ele é macabro de um jeito que você não consegue decifrar, entendeu? Ele não é um espírito, ele não é um ser maligno, ele é um cara aparentemente normal, mas ele tem um negócio assim que nas cenas que ele aparece, você fica com muito medo, assim, sabe? Tipo, porra, se esse cara aparecesse na minha frente, eu ia me cagar todinho, tá ligado? Tipo assim, porque ele tem um olhar, ele tem uma coisa bizarra, estranha, assim, meio fora do normal. E tipo assim, ele não é aquele cara malvadão, tipo assim, eu sou muito malvado. Não, ele é tipo só macabro real, assim, sabe? Eu acho que uma pessoa macabra na vida real se pareceria com esse bicho. Mas ele é aquele vilão, tipo, mal, tipo... Que tu vê ele assim, mauzão, ou tipo é aquele que se... Nossa, eu sou um mocinho... Não, assim. ele é mal real, mas assim, ele parece ser um cara meio psicopata, ele parece ter algum tipo de distúrbio mental, assim, tipo um Hannibal Lecter, assim, ele é um cara que, obviamente, não é um cara normal, existe um sadismo nele, né, um prazer em matar, e assim, a forma como ele mata é muito diferente, a forma como ele gosta de assustar as pessoas é muito poderosa, assim, sabe? Tipo assim, tem uma cena em que ele tá conversando com um cara, acho que num posto de gasolina, e aí ele começa a conversar com o cara e o
o dono da conveniência lá, vamos chamar assim, começa a ficar morrendo de medo do cara, sabe assim, tipo, simplesmente porque ele é muito bizarro e ele vai testando a pessoa e vai deixando a pessoa acuada com medo, somente pelo olhar e pelo jeito de falar. Psicológico. É, um negócio meio psicológico. Assim, o Hans Landa também, do Tarantino, também tem isso, né? É um cara, isso. Só que o cara do Hans Landa já é mais leve, né? Aquele cara é um cara mais inteligente, mais estratégico, né? Assim, enfim, é muito doido. Obrigado. Cara, um dos vilões que sempre vem na minha cabeça, assim, aleatório, às vezes. Nossa. Tá? Tipo, ele, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso explicar sobre ele sem falar o nome dele, ver se vocês entendem. Faz melhor, fala o nome dele. Mas melhor, fala o nome dele lá, deixa eu te falar aí, meu parceiro. Sabe? Agora até eu perdi. É um vilão. Mais um dia normal, não vai falar. Eu não lembro. Ele é um vilão, ele é o pior vilão que tem, né? Que é aquele vilão que tu não lembra. Ele só tá aí por trás. É que quando ele apareceu no filme, ele apareceu na metade do filme. Que foi do Django, que é o Leonardo DiCaprio. Certo. Que ele é um vilão, mas tipo. Tu lembra o nome dele? Não, isso que eu tô querendo lembrar, que ia falar o nome e na hora que vocês iam falar, porra, é ele. Então, não pode interromper ele, Fred. Souber o nome. Não, mas ele não sabia já antes. Não lembrava o nome. É verdade. Por isso que eu anotei, sabe? O Fred fez uma lista aí com. Existe um negócio chamado papel e caneta, que é bem típico dos heróis. Pois é, tipo, eu acho ele muito genial, cara. A forma que ele foi apresentado e da forma que ele morreu também, mas. O pouco tempo que ele passou em tela, ele passou mesmo um medo real. Ali naquela parte que estão na mesa conversando, ele chega todo tranquilo, falando com a pessoa lá, tal, com os dois personagens principais. E aos poucos ele vai falando e você vai sentindo aquele sentimento, sabe? Tipo, caraca. Sentindo aquele sentimento. Porque tipo, tem que ser pleonasmo, senão não sou eu. Aí tu vai sentindo aquilo, indo aos poucos subindo um sensor de perigo, sabe? Ele começa a falar, começa a entender que aqueles dois lá, na verdade, não são quem diz que eles falam que é. E no final tu vê que ele explode falando, cara, vocês estão aqui querendo resgatar escravos, soltar meus escravos, e eu não vou permitir isso aqui. Quando ele fala aquilo e na parte que ele bate a mão na mesa e entre os capangas dele, cara, eu fico assim, louco, esse cara é um vilão que tu olha e fala assim, pô, o melhor vilão que existe, cara. Porque tu não sente um medo assim logo de cara. Ele vai mostrando assim, cara, se eu quiser eu te faço um mal agora. Mas se eu não quiser. O cara mandou os cachorros comer 2 caras vivos e tu não tava com medo dele. Não, pois é, mas por isso que aos poucos, logo no começo a gente. Então, achei que era. Aquilo ainda foi uma atitude de bondade, né? Foi de bondade, pô. Ele permitiu que os caras tentassem. Os cachorros estavam morrendo de fome, então. O cara era um escravagista. Um escravagista do bem, né? Ele tirou a menina que tava lá na caixa de ferro no sol, assim, tacou água gelada nela. Ele tava de boa. Mas ele só ficou mal porque ele deu um tapa na mesa. Ele deteriorou o mobiliário da casa da família, tá ligado? Aí ele ficou malvado. Ele poderia quebrar a mesa. Mas eu tô me referindo na parte que estão lá na mesa. Que supostamente ele imaginava que aqueles dois que estão lá conversando com ele não sabiam de nada. Apenas chegaram lá, tipo, são meus convidados, entendeu? Cara, mas cara, eu acho que esse personagem é muito bom porque o Leonardo DiCaprio é muito bom. Tipo assim... É mais a tipo assim, tá que o Tarantino é bom, então o roteiro, o texto que ele faz é massa e tal, mas eu acho, sinceramente, nessa cena desse personagem, é o Leonardo, né, tipo assim, atuando de uma forma que eu acho muito forte, muito poderosa. Até tem um negócio que todo mundo sabe, que tipo, ele taca a mão e corta a própria mão, então assim, um negócio que acontece lá de acidente e tal, mas tipo assim, eu acho que ele incorpora assim, uma violência, assim, mas que eu acho que se fosse outro ator ali, se fosse um ator desconhecido pra ser um vilãozinho B, eu acho que teria sido um vilão B, assim. Eu acho que o Leonardo DiCaprio, ele levanta o tom, assim, sabe? Mas tipo, esses caras, eles são as pessoas que são os vilões que marcaram vocês, tipo, marcaram de certa forma a vida de vocês? Sim, por mais cara, que sim. Não minha vida, né? Mas marcou ali uma parada quando eu falava assim, vilão. Eu sempre lembro dele, aquele cara ele é genial. É porque eu fico pensando assim, cara, esse é um cara que, tipo assim, eu penso nos vilões, assim, pra mim é o cara Onde os Fracos Não Têm Vez, que eu acho que é um cara totalmente assustador, e o outro não é necessariamente assustador, mas é um cara que, tipo, se fosse meu antagonista, que é o Hans Landa, também do Tarantino, que é um cara que é, tipo assim,
você sente que você não pode superá-lo. Sim. Sabe, assim, e no próprio filme tem um pouco disso, assim, na inteligência ele não é superado, sabe? Tanto é que ele consegue a sua liberdade. Ele ganha uma cicatriz de uma suástica na testa, feito pelo Brad Pitt no final do filme, mas assim, ele ganha, tá ligado? Ele consegue a sua liberdade e só fica com a cicatriz, vai botar uma bandana, uma faixa na cabeça dele e vai viver o resto da vida. Então assim, o cara que é inteligente demais até pros heróis da história, entendeu? Assim, eu acho isso muito interessante. E o cara do Onde os Fracos Não Tão Vezes também tem isso, assim, sabe? Tipo, você não vai vencê-lo de igual pra igual, sabe? Você precisa ter outra estratégia, porque de igual pra igual, nenhum herói é tão poderoso, assim. Eu acho isso muito legal, assim. Não que eu acho que todo vilão precisa ser assim, mas eu acho isso, tipo assim, caraca, bicho, olha como um herói é massa, mas ele não supera ele, tá ligado? Não de igual pra igual, sabe? E olha que ali nesse filme lá do Tarantino, o Brad Pitt não era um herói também, né? Tipo, era mais um... O Bastardos Inglórios? Eu acho, cara, sim, ele é um... Não, tipo, ele é um matador, ele é um matador nazista. Uma coisa que eu achei genial lá, que tipo, quebrou um pouco minha expectativa, tipo, um pouquinho fora do tema, é quando ele mata aquele motorista lá aleatoriamente, sabe? Tipo, ele me dá tua arma, pega e pá! Eu só ganho por você estar vivo, ele não me importa. Tipo, eu falei, caraca, é genial, velho. É isso aí. Será que ele é... É isso mesmo, galera? Não, mas eu acho que, tipo, o que é legal, assim... Então, antes que eu fale sobre isso, tu quer falar os teus vilões? Não pode terminar, não pode terminar. A Itana quer falar do Alma Negra. Eu já vou entrar numa outra parada, que é tipo assim... Eu acho que, assim, a gente sabe, né, que o que vale... Tipo assim, todo herói só é tão bom quanto o seu antagonista. Sempre. Nenhum herói é tão interessante ou tão incrível se não tiver um antagonista equivalente, assim, né? Então, a gente vê em todas as histórias a mesma coisa, né? Então, assim, de que adianta ter o Hércules se não houver os grandes desafios que ele vai enfrentar, de que adianta ter o Batman, seu Coringa, e assim por diante. Agora, tipo, Vingadores com Thanos. Tanto é que o melhor filme dos Vingadores foi quando surgiu o melhor vilão, né? Então, assim, eu acho que realmente o vilão, ele levanta o filme, levanta a história, levanta a narrativa, porque ele deixa tudo mais interessante, né? E não só porque ele é mau, né, cara? Assim, porque eu acho que quando um vilão é só mau, é muito sem graça. É legal quando ele tá além disso, sabe? Ou você concorda, o Killmonger, né? Tem isso, né? Do Pantera Negra, nossa, pra mim é um dos melhores filmes da Marvel justamente por causa dele. Porque está além da maldade, né? Tá, tipo, é algo... Você quase concorda com ele, tipo, você sabe que é ruim, você sabe que, tipo, que ele é mau, só que você não consegue desmerecer, tipo, o que ele tá defendendo, dele, entendeu? Né? Porque ele, de certa forma, ele tem razão no que ele tá fazendo. Sim. Assim... Ele faz... Dentro do seu código de ética e moral aí, né? Mas não, tipo, a gente entende a motivação dele, sabe? Sim, tá errado, entende. mas tipo assim, como é que eu vou julgar o cara assim também? Pô, isso aí me lembra do Pen. Quando invadiu a vila, deu aquele discurso pro Naruto, quando o Naruto tava preso lá no chão. Ele falou assim, por que você me odeia, sendo que eu tenho que perdoar Konoha por ter destruído minha vila? Aí, tipo, aí ele começa a pensar assim, aí eu falei, caraca, velho, pesadão. Aí depois Naruto, como protagonista e pá, fala assim, mas... Ele faz discurso no juiz. Tipo, discurso no juiz falando assim, mas você não precisa matar minha vila, destruir minha vila, né? Aí eu fiquei, mas porra, o Pen era um cara que, beleza, velho, tu matou uma galerinha aí que não tinha nada a ver, mas a tua razão, entre aspas, é justificativa. Aspas gigantescas, né? Cara, mas... Eu gosto de Naruto, gente, e não gosto de Boruto, só pra deixar bem claro. Naruto é muito bom e é um lixo ao mesmo tempo. Cara. E consegue fazer vilões interessantíssimos e ao mesmo tempo faz umas porcarias, né? É impressionante. Mas a gente gosta. Os primeiros vilões foram incríveis. Os vilões de vocês, fica até, tipo... Porque é estranho, porque o vilão, assim, é muito estranho falar isso, mas o vilão que mais marcou a minha vida, e tipo, toda vez que alguém fala de vilão, eu lembro dele, é o Ele, das Meninas Superpoderosas. É o demônio, pô. Porque quando eu assistia desenho desde que eu era muito pequenininha, e tipo, era um troço, quando ele aparecia no desenho, tudo ficava vermelho, e os episódios são meio tensos, assim, pra criança, entendeu? Faz certo sentido. O carinha do Samurai Jack também é um vilão. Caralho. O cara do Samurai Jack. Como é que é o nome dele? Eu não sei o nome dele. Ele tem aquelas coisas na cabeça igual a Hela. Verdade. É o Hela. Eu lembro que o
nome dele traduzido pra cá teve que ser trocado porque o pessoal ficou com medo de brincarem com o nome dele, dando uma conotação pejorativa, então... Mas é um vilão assim que pesa bastante também. Porque o Samurai Jack, ele começa sendo normal e vai pegando um peso mais dramático. É o professor Otônio, o samurai. Agora vocês conseguem lembrar filmes em que o vilão ele é muito mais interessante do que o herói? Eu sei que é também um dos melhores vilões assim, que eu já vi, que é o Joker, né, do Dark Knight, né? Eu acho que ele, com Heath Ledger e tal, tipo assim, ele não tem dúvida, assim, o Christian Bale, que fez o Batman, tipo assim, ele é um ator um nível, né, o cara fez filmes maravilhosos, né, o Operário e tal, mas assim, o Coringa do Heath Ledger é um personagem assim, cara, muito mais interessante. Tem outro filme também, não sei se vocês viram, que é o Gangue de Nova York. Gangue de Nova York, que é com Daniel Day-Lewis, que faz o vilão, e o Leonardo DiCaprio, que faz o herói da história, digamos assim. E tipo assim, o Daniel Day-Lewis também é um ator muito outro nível e também faz um personagem que tipo assim, é muito mais interessante do que o herói. Esse filme aí que tu tá falando é um filme que tipo tem um dia lá que tipo, é tudo permitido? Que as gangues se encontram? Tem um momento que as gangues se encontram pra brigar, mas... Não é permitido não. Não é permitido não, mas é um momento, há um conflito de gangues em Nova York e tal, no passado, década de sei lá, 50. É porque tu tá falando assim, tá vendo na minha cabeça um filme meio parecido com isso, é que tinha um dia que tudo era liberado. Não, isso aí é anarquia. Aí a galera se matava em Nova York tipo, por um dia. Tipo, as gangues. Isso é como é que é o... Acho que eu tô confundindo. The Purge. The Purge. Não tem nada a ver não. Tem nada a ver, é verdade. Tô vendo. É aquele cara que fala assim, pô, inclusive eu gostaria de contribuir falando uma coisa que não tem nada a ver de outro filme que eu não lembro o nome. Essa é bem interessante. Mas, não, eu tava falando desses dois que eu acho que são vilões, assim, que são muito mais interessantes que o personagem principal, assim, né? E tipo, quando tu lembra do filme, tu vai lembrar primeiro do vilão pra depois tu lembrar do herói, assim. Porque não tem como, assim, né? E é legal, porque tu quer que o vilão perca e tal, mas ele é um ser, assim, tipo... A prova forte. disso é que quando fala Dark Knight, tu não lembra do Batman nem da trama em si, mas sim do Coringa. Cara, tanto que dele, os outros filmes que ele não tava ficaram meio chatinhos, né? Sim, eu concordo. Aí depois teve o Bane. Começando que o Batman já é um personagem totalmente desinteressante, né? Pra ti, né? Pra ti. E é interessante como pra vocês. Dark Knight, um dos melhores filmes de super-heróis já feito. Que tem o Coringa, que é o único personagem bom. Tem que ter o herói, né? Não, eu acho o Batman interessante, assim, né? Tipo assim, eu acho, sinceramente, um dos que eu acho menos interessantes é o Superman, né? Eu não gosto muito desses heróis. É porque assim, eu gosto desses heróis, assim, tudo bem, tem um poder. É porque eu não gosto desses heróis que são muito. Tem todos os poderes, sabe? Assim, até fica sem graça, sabe? Eu vejo através da parede, eu solto laser, eu vou, eu tenho super força, eu faço 1000 coisas pra caralho, eu cozinho, mas eu filmo e eu falo, mas se uma pedra me deixa muito fraco. Caraca, pedra de crack. É muito chato. Cara, é muito pobre, assim. Eu acho um. Crack? Eu acho crack? Eu ouvi falando isso. Não, eu falei, caraca, é uma pedra, né? Caraca, aí eu acho que com isso seus aí problemas pessoais, né? Aquela velha armadilha pra falei. usar o Ex Machina, né? O vilão dele. Falou. Falei ainda não. Mas tipo, tipo preguiça de roteiro pra deixar ali aquela coisa pra resolver alguma coisa no roteiro de última hora, assim. Vamos deixar essa pedra aqui de reserva. Porque quiseram criar um ser tão poderoso que, tipo assim, qual é o antagonista de um cara que tem tudo? Como é que... Aí você vai criar que antagonista? Aí, por exemplo, aí você cria um igual a ele, mas que é mais forte que ele, mas que no final vai perder pra ele. Tipo assim, o legal é, tipo assim, quando... O Darkseid é que nem ele? Não, tipo, é forte. É forte demais, solta um laser também. Solta laser. Qual é o nome daquele filme que vem antes do vidro? O homem alguma coisa? Como é que é, pô? Corpo fechado. Corpo fechado. No corpo fechado, eles colocam a fraqueza dele, mas é tudo muito louco, assim, porque fica tudo muito subjetivo, a gente não sabe se ele realmente tem essa fraqueza, se ele... Quem que faz mesmo ele? O corpo fechado? Não é o Nicolas Cage, não? Não, pô. É aquele cara que fez Armagedon também. E não é o Nicolas Cage que fez Armagedon? Não, o Motoqueiro Fantasma? Não, pô. O cara que fez é... Bruce Willis. Bruce Willis. Não é o cara, não? Não, pô. Bruce Willis fez o Quinto Elemento, que porra é um... Gente, a gente tá encerrando agora. Muito obrigado. Agora vai dizer que também tu não confunde o Brad Pitt e o outro lá. Tu falou outro filme aí, mas tu nem sabe se tu acertou o cara.
Claro que acertei. Brad Pitt, eu não confundo Brad Pitt com ninguém. O DiCaprio. É o mesmo cara. Pô, Brad Pitt e DiCaprio não tem como confundir, doido. Os homens carecas E da David franquia. Beckham. Tá bom, mas é assim, Tudo a mesma coisa. ele pega meio que a parada do super-homem lá, que é a fraqueza dele num objeto, no caso dele na água, né? Mas a gente não sabe se realmente ele tem essa fraqueza, se é psicológico dele, tanto que no desenrolar dos filmes a gente fica sabendo se ele foi realmente destruído pela água ou não. A água é o ponto fraco dele, né? Ponto fraco dele. Que, nossa, velho. O louco do... A fraqueza do carinha lá do fragmentado, não sei. O fragmentado, qual deles? O fragmentado. Aquele cara que dá o nome. O cara É um- ensinou as personalidades deles. É um psicólogo. É, que tipo, é o único que na mente dele Não, consegue segurar as É personalidades dele. Ritalina, fraqueza Eu dele. sei, A mas Italina também- faz criar mais 30. Eu parei no personalidades. outro lá. Não, o fragmentado é bom, mas eu não É, vi mas- o vídeo. O vídeo não. O vídeo. Eu fiquei meio triste assim com a fraqueza dele, porque ele meio que... Derrete ao calor. Não, se a pessoa já sofreu, ela é digna, então... Ah, é verdade que ele Aí mexe meio com que dá a pra menina destruir tem ele com esse- toda usando a isso. cara Então que eu fala acho assim, que- não, você não destruiu Eu acho meio porque- chatinho. Porque você já se acidentou. É isso aí. É tipo, agora falando isso, eu lembrei do Duas Caras do Batman, que é aquele que joga moedinha. Tem a maquiagem horrível. Todo mundo sabe que é duas caras. Não, vai que O tipo... nome do personagem é Duas Duas Caras. Todo mundo sabe. Aí vai lembrar. Não. Quem é o cara, velho? moedinha. Quem é o Duas Caras? Ah, o da moeda. Primeiro a gente lembra que ele é o Duas Caras, Pois depois é, a gente lembra que ele joga É moeda. que todo mundo fala que quando cai cara, ele mata a pessoa, né? Ah. Só que você parar pra analisar a moeda tem... são duas caras, não tem coroa. Ou seja, ele que decide, entendeu? Tipo, ele joga, se caiu o cara, ele olha pra pessoa e fala assim, cara, não vou te matar simplesmente porque eu não quero. Não é porque caiu coroa o cara, é porque a moeda, Só os tem dois cara. lados só tem cara. Então é ele que decide, entendeu? Se a pessoa merece ou não morrer. Quando eu li isso, eu falei, caraca, mano, ele não é simplesmente um vilão que chega lá e decide aleatoriamente. Mas será Ele- que o olho dele não é bugado? Ele vê uma outra coisa do outro lado da moeda? Não, tipo, é... Como é que tu sabe? Porque a câmera foi pela frente do olho dele. Mas tu é o Não. dele. Não, Foi no ponto de vista dele. tem escrito sobre isso. Eu falei, caraca, velho, que doideira, eu não sabia disso. É, não Quando ele reparei aparece que no Dark E Knight... quem foi que escreveu? Hã? E quem foi que escreveu? Um jornalista. Eita. Tá, o meu vilão, eu acho que eu não vou por profundidade de vilão nem nada, mas assim, o que mais me impactou, acho que foi o Pen. Porque quando ele chegou, meio que Tu me não termina desesperei um Naruto. pouco. Cara, garoto é Naruto, né, mano? Caralho, bicho. Não, assim, Pô, mas Pen não tem profundidade? Opa, tem profundidade assim. não tanto quanto os outros, né? Que vai falando assim, do que Poxa, foi Boruto citado. não tem tipo profundidade de- nenhuma. Não do Naruto, mas eu digo o que foi citado, porque são... Ah, tá. que realmente vai no Você está psicológico e tudo. desvalorizando o Narutinho? Que É isso, Na né? minha frente. Aqui, Peraí, Na minha frente. tu não gosta do Pen? Eu gosto do Pen. Eu gosto mais do vilão do que... do próprio protagonista. Porque realmente os protagonistas são feitos pra ser chatos, né? Então os vilões geralmente são... É, Mais protagonista legais. Boruto. Eu, Boruto, é legal, não? Boruto nem protagonista. Cara, Ele, tu fala mal, mas saindo daqui tu vai assistir. Olha, tu tá assistindo os Não, outros assim, pessoas que estão saindo. Porque Ah, Naruto. quando ele chegou, a gente era acostumado com uma coisa no Naruto e quando ele chegou ele meio que deu uma impactada maior, Aham. que a gente levou mais a sério e tal, e a gente ficou um pouco de desespero. Claro, a gente sabe ele levou que- uma surra, certeza. A gente sabe que depois no tempo tudo volta, né? Mas naquele momento o desespero que ele causou foi Mas impactante. assim, sabe uma coisa que me entristece? Vamos falar de Naruto agora. É tipo. Eu ainda tinha pensado, tipo, gente, será que a gente... Eu acho melhor que eu não vou nem citar nenhum anime nem nada aqui pra outras vezes. Cara, lá Naruto Mas- Sempre volta. muito bom. Mas assim, pois é, mas eu acho isso um pouco questionável, cara. Eu não acho eles tão bons assim, não. Eu acho que, tipo, por exemplo, o Orochimaru, tipo assim, eu achava. Eu acho ele muito interessante. Só que eu acho que o ruim do Naruto e de vários outros animes é às vezes uma necessidade de redenção, cara. E redenção é muito triste, sabe? É você, tipo assim, é uma pobreza de roteiro, você não consegue construir uma história a partir daquilo. Parece que, tipo assim, ai, foi tão legal ele como vilão, então bora botar ele no time dos mocinhos. Não bota no time não, meu irmão, mata esse cara aí, o cara era do mal, entendeu? Tipo, é que nem o próprio Sasuke, tá ligado? Tipo assim, o Sasuke matou um monte de gente, cara, um monte de gente do bem, tá ligado? Aí no final, aí luta com o Naruto, agora tá de boa, vamos ficar junto aqui, amizade o caralho, meu irmão. O cara matou gente inocente, meu irmão, o cara não merece essa redenção.
missão. Ah, mas aí depois ele salvou a galera. Meu irmão, ele salvou, beleza. Menos 5 anos de pena na prisão de bambu lá. Mas não tem esse negócio não, tá ligado? Pra mim, quando o Sasuke virou as costas pra aldeia dele, ele já saiu como traidor, já não podia voltar. Pra mim, acabou ali Não, o que isso, o cara Sasuke. pode mudar a ideia. O negócio é matar as pessoas, pô. Você mudou de time, não pode voltar pra escolher o time? Ele saiu um dia, não matou ninguém e voltou, aí tudo bem. Ah, tá tudo Isso que bem. eu tava falando Voltou. do Pen quando chegou Caralho, quando o Pen apareceu na história, ele foi o primeiro vilão. Caraca. Respira, pô, respira. Vamos recapitulando. Muito longa, né, essa Pior que fala é assim. dele. Ó, quando o Pen apareceu na história, ele foi o primeiro. Vamos lá. Quando o Pen apareceu na história, ele foi o primeiro vilão a dar aquela sensação de perigo real. Tu acha o Orochimaru, pô? Não, agora eu te mato. Ele matou um Hokage. Ele matou um velho. Mas foi Não, de mas boa. só no Pô, clássico. Eu achei bem de boa a morte do Hokage. É, tipo. Boa, o que é de boa? A gente já Mas esperava, ele pô, já tava morreu, velho, chegou já. do Orochimaru, que não de porra nenhuma, mas É, tipo, na época beleza, a luta foi foi bem foi feita e tal, suficiente, eu tudo foi legal, o enredo da luta dele foi legal e tal. Mas o Pen quando apareceu, velho, tipo, ele era o dono de tudo. Vou matar É todo porque ele mundo. tinha o olho mais foda, né? Pois é. Aí chegou destruindo as bestas lá, tipo, todo mundo, destruindo Matou o vírus, Kakashi de matando primeira, o Kakashi de primeira, tipo. Mas aí que tá a parada, velho. É tipo assim, eu acho que uma coisa, mais uma vez, criticando o anime, não no anime como um todo, certeza. mas Já alguns sei em o que tu vai especial. falar e também critico isso. Bicho, meu irmão, se você quer acabar com vilão, porque a gente sabe, vilão é uma coisa maravilhosa. Vilão bom, deixa a história interessante, o herói cresce pra poder superar ele. Então vilão é muito massa. Quer acabar com o vilão? Quer destruir o teu vilão? Faz com que o que ele faz na história seja possível de reverter. O cara mata o Kakashi, meu irmão. Aí o Kakashi volta à vida depois. Deixar morto. Tá ligado? Tipo assim, meu irmão, Goku tava nessa pilha há um tempão, Goku morreu um monte de vezes, ia pro céu e tipo, e voltava. Ninguém nem ligava mais pra Mas morte do Goku. isso é o que acaba com o vilão, porque o que o vilão faz não tem peso, não tem consequência. Aí você não tem medo. E bicho, vilão bom é aquele que te dá medo, porque tu sabe que o que ele fizer não tem volta atrás, entendeu? Então assim, anime, velho, tipo, eu sei que tem anime que não faz isso, claro, mas Dragon Ball fez isso, Naruto fez isso. Shonen, Shonen, E aí, tipo assim, tem que ter coragem, meu irmão. Matou o Kakashi, matou ele, bola pra frente, porque isso é interessante pra história, É sabe? tipo a morte do Jiraiya até hoje. Tipo, a morte do Jiraiya foi um bagulho que... Não, e para pra pensar da Guerra Ninja, a terceira grande. Foi a terceira? Foi? Terceira grande Guerra Ninja. Bicho, quantos Figurantes morreram. tipo, Alô, Madara! gastou um nanquim da porra fazendo aquele monte de figurante. Agora, quantos dos heróis, dos personagens principais morreram? Só um. Gente, uma batalha gigantesca, a galera não tem coragem de matar. E o Neji, cara, fiquei Galera não tem coragem de matar Neji ninguém. morreu pra um galho, eu não supero isso até Não, mas hoje. é exatamente isso. Você Vamos faz, pro galho. você faz o Não cheguei final, nessa parte ainda não. o final da história, a grande guerra. Meu irmão, mata 10 personagens, já tem 50, pô. Mata a galera, tipo assim, faz com que a guerra tenha peso. Olha, quando acabou a guerra, a gente vai olhar pra trás e vai falar, olha as consequências. 10 personagens importantes morreram. Aí quando termina a guerra, qual foi a consequência, gente? Pelo amor de Deus. O Neji morto e o Gai de cadeira de roda. No One Piece. O Neji poderia ter continuado vivo e o cara ter morrido, né? Não, só quem sofreu foi a vegetação, né? Porque o que eles mais fizeram foi jogar pedra, reunir pedra. Eles conseguiram recuperar aquilo, porque, né? A vegetação? É. Ah, mas aí eles fazem o jutsu da planta. No One Piece, Nossa. ele começa Porque de um. nunca vai acabar. Não vai acabar. Não, tá acabando, tá na metade já. 1000 episódios, maluco, tá na metade. Não acaba porque vocês ficam financiando essa merda aí. Olha, presta atenção. Ele começou com um ar muito leve, de comédia e tal, muito legal. Aí o Oda resolveu introduzir um personagem cheio de carisma, um personagem muito legal e tal. Aí foi umas 2 temporadas mais ou menos construindo esse personagem. Ele se transformou meio que um dos personagens mais carismáticos do anime. Aí vai lá e mata o cara. Pá! A partir desse momento foi. Quem é esse cara? Não vou falar não porque é spoiler. Diga logo. Coloca um aviso na frente. Alerta de spoiler, galera. Esse é um dos maiores spoilers de One Piece, então é melhor não falar não. Tem gente que ainda. E One Piece é muito grande, tem gente que não chegou lá ainda não. Nem vai chegar, Eu não vou assistir mesmo. Não, deixa. É só matar o cara lá, que era importante. A partir desse Tu momento. realmente acha que tanta gente que tá escutando a gente vai assistir One Piece 1000 episódios? É doido, todo domingo tá lá todo mundo. É só tu, Ivan.
Você falando que seu namorado assiste. Tá. É o irmão, que não é irmão, mas é irmão, do personagem principal. Tipo, aí ele era um dos... Wise. Ele era um dos caras mais poderosos que tinha entre o mais poderoso. É porque o mais poderoso ele tem uma tripulação e a tripulação dele tem vários comandantes. O mais poderoso era esse. E aí quando chegou no determinado momento, teve a super guerra lá e aí mataram ele. Porque a guerra aconteceu porque queriam matar ele, né? Aí tipo, quando chegou lá, todo mundo pensou que ia salvar e todo mundo tranquilo já, tava fugindo. Aí chegou o vilão master lá, que todo mundo odeia ele só de aparecer, mas é um vilão massa, mas todo mundo odeia porque ele fez isso, né? Aí ele pega e mata o cara. Pá. A partir daí, o principal enlouquece e aí ele resolve realmente treinar pra proteger todo mundo. E aí o anime começa a tomar um tom mais sério e os personagens começam a realmente se importar em treinar, em melhorar tudinho. Cara, eu acho que, tipo assim, como narrativa, como história, o que acontece na história, na narrativa, tem que acontecer de verdade, tem que ter peso. As ações do herói tem que ter peso, as ações do vilão tem que ter peso, e eu acho que é um erro muito comum. Às vezes não é um erro, porque às vezes você faz uma narrativa, sei lá, pra uma criança, ou é um anime, de repente, voltado para um público mais jovem, que, tipo assim, de repente o público não tá tão preocupado com esse peso. Mas se a gente for falar em obras mais sérias e tal, não sei se é o caso do One Piece, mas mesmo animes infanto-juvenis às vezes se dão esse trabalho de fazer as coisas realmente terem peso, sabe? Não tô falando de morte necessariamente, mas tipo assim, se perder um dedo, se destruiu aquela casa foi destruída. Quando você começa a tirar o peso dos acontecimentos, bicho, aí não tem relevância, assim, sabe? Tudo você não começa a não temer, você começa a não acreditar, você acha que o herói vai vencer tudo de qualquer jeito. E assim, gente, eu sei que o herói ele foi feito pra não morrer no final, né? Tem histórias que a gente sabe, sei lá, que o herói no final das contas vai morrer e tal. Mas você gosta quando o vilão morre no final? Eu não acho que é gostar, não. Acho que tem que acontecer do jeito que a história nos pede, com a história pede, Se o vilão não sabe? morrer no final, o herói tem que morrer. Tipo, pra mim, tem que ter peso de algum jeito. Não precisa morrer? Tem que morrer, ou então, tipo... Tem que se encerrar. Ou então ficar sem poder, se tiver poder, sabe? Fica sem poder. Não, cara, eu acho que a história, de modo geral, a história ela tem um porquê, né? Ela tem uma narrativa que, tipo assim, o herói quer fazer alguma coisa, o vilão quer impedir ele ou quer fazer uma coisa diferente, tem esses embates, o conflito sempre vai existir entre os dois. Se não tiver conflito, sei lá, eu quero levantar uma casa, o outro quer levantar um prédio, mas nós temos 2 terrenos, então não tem conflito, né? Tem que ser um terreno só para os dois brigarem, o que vai fazer. Mas assim, a partir do momento que eu acho assim, não precisa necessariamente, por exemplo, histórias em que o herói morre no final, é interessante também. Mas é mais triste, não sei o que. Vocês preferem o quê? Na verdade, eu acho que cada prefiro história... uma história que ela termine bem. Porque, por exemplo, às vezes... Alegre, tu diz? Não, bem que eu digo assim, se propôs a levar até determinado momento, ela termine ali do que for, do que a história pediu, entendeu? Cada história pede uma coisa. Às vezes o cara faz uma história super pesada, que não sei o que, quando chega no final, mata o herói, aí, porra, vendeu pra caralho, né? Vamos trazer ele de volta? Aí vai lá pra vender uma segunda temporada. É foda. Ou então, tem que ter um vilão aqui muito massa. Os caras conseguiram fazer um vilão que tem peso, tudinho, aí a galera gostou do vilão, porra, legal. Aí o que vai fazer? Não pode destruir o vilão, transforma ele em amigo do herói pra poder combater um vilão pior, porque o vilão tem que estar ali, porque senão não vende. Eu acho foda isso. E o final de Joker? Final de Coringa, pra vocês? Qual o último agora? Agora. Né? O final? Eu achei o final fraquinho. Não gostei muito do final, não. Qual vocês queriam que fosse o final? Ele seria 10 minutos antes, ele em cima do carro de polícia dançando. Pronto, eles fizeram o final perfeito pra mim. Esteticamente, lindo. Tipo assim, poderia ser uma viagem da cabeça dele ainda. Tipo assim, não precisava explicar nada. Tu não ia reclamar, não, já. Ai, o filme acabou em cima do carro. Não, depois, cara, perfeito. Tipo assim, ele matou. Não, pra mim foi ele matou, ele foi preso ali, né? Ele foi tido como um criminoso. Mas aí aconteceu aquele acidente, enfim, ele foi solto. E, tipo, terminar ele se transformando nesse agente do caos, enebriado no meio da multidão, em cima do carro, dançando aquela dança louca. Só precisava disso. Uma coisa, tipo assim, pra mim é aquilo, tá ligado? Ele tava ali no meio da população, virando esse agente do caos e acaba. Pra mim, aquela cena depois dele no presídio é pra fazer a galera falar, caramba, ele foi pro Arkham Asylum, não sei o que. Tipo assim, eu acho, ela não acrescenta em nada.
tipo, falar que ele está preso não acrescenta em nada. Mas é porque o cinema tem muito disso, né? De colocar um pouquinho de extra que é pra dar aquele... É fanservice, sabe? Sei lá, eu acho que, tipo assim, ele... É porque, assim, tem gente que fala assim, mas eu gostei daquela cena. Eu não tô falando que aquela cena não Estragou, é gostável, né? ou estragou o filme. É legal, mas... Eu não tô... assim, eu acho que é uma questão de muito gosto. Cada um vai ter uma sensibilidade e vai receber de um jeito. Eu só acho que ela, se você parar pra pensar, analisar, tipo, o que essa cena acrescenta pra história desse filme. Aí que tem gente que vai falar assim, não, mas na história em quadrinho, não importa a história em quadrinho. Não, mas o Arkham Asylum, não importa o Arkham Asylum. Essa história é um filme, é uma arte, é uma história fechada, com começo, meio e fim. Pra esse filme, essa cena eu acho que ela não acrescenta nada. Foi nada, né? Eu acho que ele poderia ter morrido em cima do carro. Um tiro. Poderia ter sido interessante, eu não Porque sabia. é um filme de origem de um herói, de um vilão que a gente já sabe que ele vai... Mas ele é o... Se ele é Porque a gente sabe que ele tem uma longa história. Não é? Ele é um De combater o Batman e tudo isso. A gente vai matar ele logo na estreia dele. Batman não é herói. Mas, cara, Mas eu acho que essa cena final é aquela velha esperança de fazer um filme 2, que aí a galera deixar aquela abertura. Mas eu acho que tipo, mas assim, se tivesse acabado em cima do carro de polícia, também daria margem pro outro filme. E eu só acho que é tipo uma escolha realmente do diretor, de estética e tal. Mas assim, o tom daquele final dançando, eu acho que é uma tensão. Do que o filme tem, o filme é tenso, né? Sim. Então, pra mim, ele acabou naquela tensão. Quando mudou pra aquela cena em que ele tá fugindo, ele quis fazer uma coisa meio cômica, doente, eu sei, mas eu achei num tom que não é o tom que o filme me entregou durante ele todo, sabe? No final pareceu uma coisa meio pastelão, assim, meio... Eu não sei, não entendi, não. Não gostei. Eu achei pastelão, Ok, né? Tipo, Você não achou o pastelão ali fugindo assim de um lado pro outro, tipo, eu vou pra um lado, eu vou pro outro. Essa parte, beleza, se ele tivesse só corrido pra um lado, beleza. Mas não, ele fica correndo, a galera correndo atrás dele. Tipo... Meio não desenho animado. Não estragou, tipo, eu só achei, pô... Eu queria que ele tivesse morrido em cima do carro. Porque... Não, porque tipo não faria assim, muito sentido pra mim, não. Nem pra mim também. Morrer? Por que morrer? você tá Acho que tendo, era- você não acho tá que era filme pra ele tendo- morrer, não. Você tá tendo um negócio anarquista lá. Você acha Mas Mas que a galera tá louca por ele, entendeu? Ele é o herói dessa. Tá, dessa- mas ele acabou de atirar Ele é tipo o no Bolsonaro cara, dos bolsominions. Ele acabou de atirar no cara do programa ao vivo, matou umas pessoas lá. Você acha que a polícia não tá atrás dele? Não faria sentido ele levar um tiro e morrer? Faria. Tomar o seu tiro. Não, acho que não. Assim, eu Porque, tô falando, tipo assim- se fosse isso, você estaria ignorando toda uma história que a gente já conhece do Não, vilão. mas isso não tem a ver, porque, Não, é. tipo, a gente sabe que o Coringa, ele não é uma pessoa, Uhum. ele Mas Ele é uma imagem. Ele é uma imagem, ele é uma coisa que acontece, entendeu? É uma doença. Todos nós somos Não, mas Coringa. aí que tá, é uma coisa questionável. A gente sabe que ele é uma coisa que acontece. Não acho que a gente sabe. Eu acho que esse artista, esse diretor, quis contar essa história. E ele não quis contar a história de um Coringa que pode ser várias pessoas. Ele quis contar a história de um Coringa que é um cara só, né? E assim, Mas como é uma não história de é essa a crescimento... origem? Mas como é a origem, eu acho que Vocês tipo, no acham momento que, que ele se tipo transforma a morrer... Ele morrendo, vocês acham que não é capaz de uma pessoa se enfurecer porque ele apoiava aquela pessoa e tipo assim, se ele morrer, eu vou tomar o lugar dele pra vingar ele. então- falando de Gotham, então, Mas aí eu acho assim, Gotham era bem se possível. a história... Vamos lá, se a história Mas o for... Gotham seria na realidade também. Não, mas se a história Fosse fosse real. o filme, se o filme tivesse a seguinte narrativa, você mostra dois personagens, certo? Um outro meio irrelevante, aparece pouco, mas ele apareceu. Desde o início ele apareceu de alguma forma. Morre aos 45 do segundo... tempo. Não, do primeiro ainda. Morre o Coringa, certo? Aí esse outro personagem que a gente já viu lá atrás... Quando ele morre, a gente vê esse outro pegando lá a maquiagem e numa cena logo em seguida ele se transforma nesse Coringa. Seria interessante se tivesse um eu outro acho pra assumir esse necessário. manto. Mas aí que tá, você ia ter a apresentação de um outro, ia mostrar que ele ia se repetir. Mas assim, Só em no filme, final do né? filme, se você no final do filme ele morre e mostra outro virando ele, eu não sei se ia dar tempo pra galera assimilar isso, sabe? Ia ser muito assim, tipo, pô, eu tava envolvido com aquele cara, morreu e apareceu esse cara gordinho aí, do nada, quem é esse cara? Tipo, eu não sei se a galera ia se... Não, mas eu acho que despertar não é uma isso, eu curiosidade, acho que né, isso pra- aí que não ia precisar acontecer mesmo, entendeu? Mas eu acho que pra mim não funcionaria porque seriam 2 filmes de origem, né, seguidos. Tipo... porque, É porque a questão é que ele... Eu tô ele introduzindo é um personagem, ele matei é o personagem, depois eu vou origem, introduzir outro personagem. Por exemplo, Eu acho- tem um filme que a gente pode fazer um paralelo com isso, que é o
V for Vendetta lá, ou V de Vingança, tipo, ele é um filme que tem isso. Ele é um cara mascarado, todo mundo usando a máscara, nós somos todo mundo. Tipo assim, tem uma coisa meio similar demais com o Coringa. Só que lá, desde o início, ele vende esse negócio de ser o mascarado, dele ser, na verdade, uma força revolucionária da sociedade. Ele é um agente de transformação. Aconteceu, tipo, acidentalmente, foi espontâneo, não foi planejado, mas as pessoas seguiam ele da mesma forma. Não, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, no V for Vendetta lá, tipo assim, eu acho que, tipo, ele transmite mais esse negócio de, tipo assim, que as pessoas deveriam incorporar ele e dar mais esse sentido de que qualquer um pode ser ele. Nesse filme do Coringa, por mais que todo mundo tivesse meio que pintado de palhaço, eu não senti como se qualquer um pudesse ser o Coringa, tá ligado? Tipo assim, a galera tava discutindo uma questão social. É uma crítica que eu faço do filme, assim, que nem todo mundo vai necessariamente concordar, mas eu acho assim, a população estava reclamando de uma questão política, social. O Coringa, ele só tinha problema mental e, tipo, as coisas se encontraram. Mas eu não acho que as duas coisas, elas se complementaram. Foi uma coincidência. Entende? Mas, tipo, a coincidência, ela foi proposital. Porque, tipo, aí é que tá, você tá comparando... Ou é coincidência ou é proposital? É proposital. Não pode ser. Se tá no enredo, é proposital. Não, é proposital pro roteirista. Mas, tipo o roteirista tava escrevendo lá sem querer. Sem querer, ele falou assim, eu vou fazer de propósito. Mas, tipo, você tá comparando dois filmes. Sem querer, foi de propósito. Dormiu em cima do teclado e tava lá o texto. As ideias deles são diferentes, tipo. Não, a única coisa que eu quero dizer é que, tipo assim, o V de Vingança, ele preparou melhor um terreno pra que o personagem principal morresse e outro assumisse o seu manto. Esse filme, eu não acho que ele preparou um terreno tão bom pra que o Coringa morresse no final e outro assumisse o seu manto. Porque eu acho que, tipo, ele era... O V de Vingança, o que ele tava querendo fazer tinha tudo a ver com o que a população tava querendo. O que o Coringa tava fazendo não tinha nada a ver com a população tava querendo. Ele estava agindo pelas suas próprias emoções e transtornos e a população tava reivindicando um problema social que ele não tava nem aí pro problema social. Então, assim, eu acho que se ele morresse, tipo assim, se surgisse um outro Coringa depois que ele morresse, ia surgir um Coringa com uma crítica política e social. E que não tinha nada a ver com aquele cara lá, né? Aquele cara era só doido, né? Eu sou maluco. Malucão, sei se precisava necessariamente ser assim, mas ok. Vilão. O que mais de vilão? Tem vilão ruim. Agora, gente, os vilões michuruquinhas. Vilões michurucas. Como é o nome daquele filme com o The Happening? Eu só sei o nome em inglês. É o... Eu sou alfabetizada em inglês. Desculpa, gente. Sorry, meninas. É o filme do Shyamalan lá, Shyamalan. Aquaman. Aquaman não, pô. Esse não é do Shyamalan, não. Eu tava pensando no filme ruim aí, eu pensei Aquaman. The Happening é um que, na verdade, as plantas aqui são um grande vilão. Vem um vento que faz com que todo mundo morra e se mate. Aniquilação? Não. Que também é um filme ruim. Não, Aniquilação eu gosto. Tem um negócio no vento que mata. Gostar? É o último. Seja bom, né? Fim dos tempos? Fim dos tempos, não. Acho que é Fim dos tempos. Fim dos tempos talvez seja. O cara que faz é o Mark Wahlberg, pô, que faz o filme. Não tem nada a ver, gente. James. O The Happening, que é dirigido pelo Shyamalan, que é um filme que conta a história do... É o Acontecimento, o nome dele em português. Acontecimento é o nome do filme? Aparentemente sim. Acho que não. Eu nunca nem vi esse filme. Acho que é Fim dos Tempos, não? Não, é o acontecimento mesmo, pelo menos é o que eu encontrei aqui. É o acontecimento que mostra que as plantas aqui matam. Mas tem muito filme em que o vilão é um ser meio toscão. Mas eu não acho que é um grande vilão porque ele não tem um antagonista. A base é esse ser monstruoso, por exemplo. O Ataque dos Vermes Malditos, os vermes, Bolha Assassina, Camisinha Assassina, Geladeira Assassina. Tem muito filme. Tomate Assassino. Não, os palhaços intergalácticos. É um filme ótimo. São vilões muito ruins, assim. Esse dos vermes, cara. É muito bom esse filme. Cara. E é com Kevin Bacon. Caraca. Nossa, são os dois filmes que eu gosto muito. Tu tava falando de Kevin Bacon? Kevin Bacon. O Ataque dos Vermes Malditos é com Kevin Bacon. Caraca. Ele não parece não com esse cara aí? Eu vou assistir quando eu chegar em casa. Eita, velho. Esses vilões que são tipo assim, quando o vilão na verdade é o principal do filme, por exemplo, Dexter. Que tem... Isso é interessante. São... Até que... São os vilões que vocês se identificam, assim, porque, tipo, eles são construídos de uma forma que eles são vilões, mas eles são, tipo... Eu acho que identificáveis. Não, isso aí eles até são que... os heróis da própria história. Isso aí até que a gente fica questionando, mas e quando o mocinho
tem ações vilanescas e o Mas vilão... é a mesma coisa, eu acho. Porque, não, mas eu digo, olha do Death Note, onde o vilão era pra ser o L e o Light era pra ser o herói. Mas só que, na verdade, é o contrário, mas também não é o contrário. Mas, cara, é o poder da arte de fazer... É o contrário, né? Não, mas é o poder da arte de fazer com que a gente comece a criar muitas conexões e afinidades com o personagem central, independente das características dele, né? A gente começa a torcer por ele. Porque, Mas é bizarro como a gente isso, tá né, do cara? lado dele, a gente tá vendo tipo, o que tá acontecendo com ele, mas se bizarro. ele esteja errado, a gente tá ali, tipo, a gente fica querendo saber o que vai acontecer com ele. E às vezes, tipo, torcendo pra que, mesmo ele sendo vilão, ele matando pessoas, fazendo coisas ruins, a gente torça pra que ele se dê bem no final. Dexter, Breaking Bad, cara, tipo... Breaking Bad, Sabe, Breaking tipo Bad, acho assim, que é o o maior exemplo até hoje, né? Walter White, tipo assim, eu adorava, cara, ele. Mas ele é Até um certo grande ponto. babaca, tá ligado? Ele é um grande babaca, mas é porque você gosta E é dele, foda, né? porque também, tipo, Ele o pessoal te foi muito envolve, babaca E com ele. o... Aí, tipo, tem aquela sensação de, aí ele tá fazendo um pouquinho de justiça, tá se vingando um pouquinho. Mas na verdade ele tá só, tipo, Ele é só fudendo tudo também, sabe? Ele tá ganancioso, só, monstruoso. só Maria vai com as Olha, outras. olha a sagacidade do roteirista, não só do diretor do roteirista em geral, né? Eles constroem um personagem, fazem você gostar dele, não tô falando do Breaking Bad, fazem você gostar dele, aí ele começa a fazer coisa errada, você vai meio que Você vai vivendo tudo aceitando. aquilo, né? Aí depois ele começa a levar um estado que você não aceita mais. Aí você vai ficar naquela, caraca, mas eu apoiava, agora não apoio mais. Eu torço pra quem, né? É o Aí ele Bolsonaro. já deixa o lado errado, o roteirista traz pra Bolsonaro sempre foi o dentro vilão. da gente. Então a gente tem que saber se a gente também não é o vilão de estar apoiando. Cara, ou... mas é que tá. Olha, essa Quem... reflexão é importante. Olha, mas sabe o que é? Por exemplo, a arte às vezes faz umas provocações que a gente nem se dá conta. Por exemplo, no filme do Coringa, na cena que as pessoas riram quando o rapaz que era anão tenta fugir, cara, quem riu daquilo tem que se perguntar por que eu ri. É sério, cara. Porque você vilão também. Não, porque você tá rindo de um deficiente, cara. É tipo assim, você simplesmente tá rindo de um deficiente que tá prestes a morrer. Não é uma cena engraçada. Não é uma cena engraçada. As pessoas riram, eu não ri, falo isso com muita honestidade, mas muita gente morreu de rir. Sim. E tipo assim, é porque a gente... Na sessão que eu fui tinha muita gente rindo mesmo. Eu tava rindo, mas eu tava rindo de nervoso. Eu não porque tava- Porque eu tava tipo assim, cara, não vai. Eu não sei se eu vai, riria tipo, da eu tava rindo cena muito de em nervoso, uma sabe? situação normal. Não, porque assim, se fosse uma porque eu mulher, estava se fosse muito uma mulher... apreensivo com o filme Nossa, em si. eu tava Então eu me não sentindo enjoada consigo naquela cena. julgar se eu não tivesse apreensivo se eu riria. Mas é que negócio, Mas tipo assim, se fosse outra pessoa, se fosse uma mulher... Mas eu não tava rindo tipo porque eu tava achando engraçado, eu tava rindo mesmo de nervoso. Não, aí tu vai se explicar pra Deus depois. Mas se tu tá rindo... Não vai se explicar agora no podcast não, vai te redimir não aqui. Mas se fosse uma senhora tentando sair do apartamento e não consegue, tipo assim, ninguém ia rir, tá ligado? Todo mundo ia falar, caramba, a velhinha não consegue sair do apartamento e vai morrer. Mas é um anão, tá ligado? Caraca, é um anão, meu irmão. Ele é bem baixinho, vai morrer. Tipo assim, não tem graça, pô. Mas eu acho que tem isso, né? Às vezes a gente não se toca que o diretor tá dando uma tapa na nossa cara. Sim. E a gente não... Por exemplo, o Dexter, cara, a gente fica amando um personagem que na verdade é um criminoso. Ah, não, mas ele mata só criminosos. Meu irmão, quem mata criminoso é criminoso também, tá ligado? Tipo assim, é uma... Presta no bater real dele. Ei, meu irmão, vamos falar real bem aqui, parceiro. Irmão, Irmão, escuta aqui. Irmão, escuta aqui, tá ligado? Tipo, Mano, calma, olha. o herói tá errado. Agora tu quer persistir no erro, irmão. Olha, vocês falando disso, voltando pro anime O de herói novo. tá errado. Tem um anime que tá saindo nessa temporada, aí também já viu, que é Village Saga. Ele conta a história de vikings. Ou seja, vikings não são bonzinhos. Aí Isso é o que disseram pra você. foi o que disseram. Mas pra eles não nós. são malzinhos, né? Não são malzinhos, pessoas, né? eles só estupram casas e tacam fogo nas Ok, pessoas. esses aí são malvados. Aí, na história, eles matam um personagem lá, chave, e meio que ficam com o filho dele, O beleza? kidzinho O dele. kidzinho dele. Só que vão acompanhando, aí esse kid fica com os vilões Ele lá. fica sendo criado pelo cara que matou o pai dele. E ele E- sabe E disso. ele sabe disso, ele não mata o cara porque ele quer matar o cara numa luta justa, pra toda essa baboseira de heróizinho chato pra caralho. Tipo, Só ele vai sendo
sendo, tipo, criando ódio daquele cara. Tipo, ele vai trabalhando pro cara, mas com o objetivo de achar um modo de matar ele, entendeu? Só que no meio do caminho, tipo, ele vai tomando umas atitudes que, tipo, ele fica se perguntando, tipo, caralho, será que agora eu não sou que nem esse cara? Porque ele começa a fazer tudo que ele faz. Ele fode as pessoas que ajudaram ele, entendeu? Literalmente. Tipo, literalmente. Não, literalmente não, tá? Não, pra ter uma noção, literalmente. O vilão lá que, tipo, vai contando a história lá Não por eles, consenti. né? Cara, teve uma cena lá desse último episódio que ele é cercado. E eu fiquei, mano, eu não quero que ele morra, tá ligado? Só que se eu parar pra analisar a história dele, o cara é um tremendo filho da puta. Ele invade. Ele entra na casa, estupra as pessoas, tipo, faz tudo de ruim. E depois ele tá lá, tipo, eu falei, pô, ele não pode morrer. Tá ligado? Ele tava, tipo, tem uma situação que ele tá quase morto. Ele foi atacado e tal, encontram ele quase morto. Aí uma senhora leva ele pra casa dela e tal, e cuida dele. Ela e a família dela. Ah, mas não tá falando dele não, tá falando do chefão do... não, o personagem principal. Não, pô, aí, o principal tipo, ele é só o... Ele é só o personagem mais chato chato. do mundo. Tipo, essas mulheres cuidam dele e tal. E elas são da vila que ele foi mandado pra atacar e que tinham dado uma surra nele por causa disso, né? E aí, tipo, ele acaba, tipo, indo embora e matando elas. E aí depois eles ficam sentindo mal, entendeu? Ele fica sentindo mal porque ele matou elas, só que, tipo... Ele fala assim, ué, mano, tu tinha a oportunidade de falar assim, mano, sai daqui que a galera vai invadir, tá ligado? Ele não fala, ele fica calado, ele não sabe falar. Filha da puta. Cara, não, puto com ele. Não assistam Vilã de Saga, é uma linha assim que... Oxe, assista assim, eles estão indicando agora, hein? Ruim a tua vida, pô. Eu acho assim... Voltando um pouco Olha, assim. sabe da patada. Eu acho que quando o autor faz uma coisa dessa que transforma a gente no vilão pra dentro do coisa, pra dentro da história, a galera achou muito ruim ter humanizado o Coringa e tudo, mas nunca se trabalhou tanto uma discussão sobre o que é certo e o que é errado quanto essa inserção, assim. Tipo, quando lançaram, era muito psicólogo falando, não, porque o filme passa tá isso, mas na verdade não sei o quê. quem tá assistindo tá mais errado, porque riu de tal coisa, porque aprova não sei o que, entendeu? Então eu acho assim, esses roteiristas e diretores, eles conseguem ter um impacto muito grande na sociedade quando eles começam a colocar pessoas para discutir sobre o assunto, porque antes tinha um filme, a galera assistia, comentava ali com os pais e tudo bem. Hoje não. Hoje tem esse papel, né? Se não for um filme com profundidade, ninguém comenta nada, mas se tem essa oportunidade de colocar para discutir, e alguns diretores estão usando isso. Uma pena, porque assim, o DVD não vem com o debate e com o psicólogo junto, né? Então, tipo, o chato é que às vezes você faz uma obra querendo que a galera discuta um problema psicológico e na verdade tem um monte de gente que vai assistir e vai falar, é isso mesmo, tá ligado? Tem que matar mesmo, tipo assim. Então, eu não acho que a arte, ela tem que se preocupar em, não vou fazer essa história porque vai estimular. Eu não acho que a arte tem que se preocupar necessariamente com isso. Mas eu acho que, infelizmente, cara, a gente tem que entender que vai ter a galera que vai discutir coisas importantes e sérias e vai ter gente que vai usar isso, vai adequar isso ao seu discurso de ódio, sabe? Tipo... É complicado. É o famoso estupim, né, velho? Tipo, não importa o que seja, aquele cara que não tá pra fazer merda, ele vai fazer merda, dependente como essa arte vai reverberar na sociedade, aí vai de cada sociedade. Mas aí já é algo que tá na pessoa, né? Já é alguém que pensa errado. Mas será que também não tem responsabilidade, tipo, despertar, tipo, ajudar a pessoa a colocar isso pra fora, sabe? Eu acho que não. Eu acho que se a pessoa já tem isso, qualquer oportunidade que tiver, ela vai usar. Aí assim, mas abre-se para quem não tem esse pensamento ruim, para conversar. Pra discussão, né? A pessoa olha assim, pô, por que a pessoa tem um pensamento certo, ela vai conversar e aí vai ter mais gente que tem esse pensamento afim. E quem tá errado não vai mudar de uma hora para outra. Mas pelo menos já é uma luzinha ali, entendeu? Ele vai, é algo a se pensar. Aí deu um impactozinho, depois começa a fazer tudo errado de novo. Mas aí depois vem de novo. Lá na frente, quem sabe alguém mude. E tipo, por exemplo... Rapidão, vocês já assistiram
3 Anúncios para um Crime. Sim. Muito bom. Tipo, ele é um filme que não tem um vilão, cara. Você passeia entre vilões, né? É porque, tipo, as pessoas não são nem acho que vilões, tenham vilões, assim. elas são pessoas, entendeu? Elas têm aquele negócio de... Elas são muito humanas, assim, a sua metade e tal. Tem as suas fragilidades, as suas forças. E elas têm o seu lado ruim aflorado em certos momentos, só que elas não são pessoas ruins. Pois é, mas nesses momentos em que elas se mostram, você trata elas como vilãs. Então por isso que eu digo, você passou nesse momento do filme, esse cara aqui é o que eu antagonizo. No outro momento já é outra pessoa. Então eu vou passeando entre os vilões, é o que eu digo. Mas será que será que é isso mesmo? Não, mas eu acho que nesse filme especificamente não tem um antagonista. Porque, tipo, eu acho que tem muitos filmes que são assim agora. Que, tipo, eles não têm vilão. Eles têm pessoas, entendeu? Mas, por exemplo, gente, é porque às vezes a gente fica falando tanto de anime, filme de super-herói, mas os dramas, por exemplo, eles continuam muitas vezes tendo essa característica de ter um herói, às vezes tem um antagonista, às vezes o antagonista é uma doença, tá ligado? E o antagonista não é o vilão, né? Mas assim, tem essa dualidade do personagem principal com uma vitória, uma necessidade de superação. Então eu acho que nem sempre vai ser. A gente chama de herói mais a pessoa que é o personagem principal. Mas não é, né? Não é. Às vezes o herói ele é só o cara que vai passar por vários percalços e superar tudo no final. E não é o super-herói, né? Não é o cara da Marvel. E mesmo assim, a questão de ser o vilão ou o herói vai muito da pessoa, né? Eu acho que esse cara aqui tá mais errado do que esse. Às vezes Você acha que você é um herói ou você é um vilão? Eu não sou nada. Eu Sou nem ninguém. Maria, eu sou o Ivan. Não, porque, por exemplo, eu sou mais vilão. No Death Note, há quem acha que o Light é o vilão e há quem acha que o L é o vilão. Aí vai da identificação de cada um. Tu acha mesmo que tem gente que acha que o... que o L é Tem certeza mesmo? que o L Claro é que o tem. vilão. A proposta do anime... Não, é o antagonista, mas o vilão... Não, pô. O cara tá querendo impedir que um cara fique fazendo assassinato em massa, pô. Tá aí, mas no One Piece, por exemplo. No One Piece... De novo não, gente. Gente, é sério. Não, vai lá. O One Piece, o que é que se trata? São piratas que vão rodando o mundo, fazendo seus crimes, tudinho. Tem a marinha que vai atrás dele. A marinha tem seus problemas de política, como qualquer coisa. A Maria é muito corrupta. É muito corrupta. É, muito. Mas, ainda assim, é a marinha que tá combatendo o crime tudinho. Mas eles são os vilões da história. Fazer um parênteses aqui, com todo respeito ao exército brasileiro aí, que... Eu não tenho nada a ver isso que o Ivan tá falando, sabe? Só não pode falar de religião. Então, assim, eles são os vilões declarados, tudinho, da coisa. Mas se prestar atenção em qualquer coisa do anime, eles são os heróis. Eles estão combatendo o crime tudinho. Tanto que tem um momento lá que o Oda, que é o autor, ele até brinca. Ele fala assim que os heróis que são... os piratas principais ali, eles são, digamos que do bem, mas aí ele coloca eles pra roubar, né? Tipo, os caras ajudaram eles, aí fala assim, acorda todo mundo pra poder roubar o ouro deles ali e vão fugir. Na verdade, os caras iam dar muito mais ouro pra eles como recompensa. Aí foi uma piadinha assim, mas foi meio que falando isso, que os caras são os piratas, são os vilões, entendeu? É um pouco mais, eu não sei, às vezes é um pouco mais fácil, na verdade, identificar esse negócio de vilão em filme, em coisas, em obras mais realistas, assim, né? Porque realmente, né, anime tem umas coisas assim que não tem muito isso, né? Às vezes ele cria uma realidade muito absurda, assim, né? Mas também não assiste muito, né? Alguns. Mais de 20. Próximo tema, qual é o de vocês aí? Que mais? Filmes de terror. O vilão é o herói no filme de terror? Oi? Oi? Como é que é? Como aí? Vilão não sei, mas trouxa a maioria é. Não, porque tipo assim, o vilão, que é a entidade, brinquedo assassino ou pessoa com serra elétrica, ela é o principal, mas ela é o herói da própria história? Não. É só Não. um pescotapo. Não, gente, esse o é herói... Não, porque tipo assim, Jogos Mortais, o que o cara faz lá? Ser o personagem principal não torna ele um herói, né? Ele é só o personagem principal. O herói... Não, eu tô falando assim, o herói da própria história.
Não, Você todo não personagem acredita? Todo mundo é herói da própria história. Não, nem não. Não, porque, tipo assim, ele acredita que Mesmo ele tá fazendo uma um criminoso, coisa ele certa. acredita que ele tá fazendo coisa certa. Não, mas a gente, não faria. não, mas a gente tá analisando uma arte, né? Uma história, uma narrativa. Não tô falando da vida do ser humano, né? Tô falando da Mas narrativa. o Uma perso- narrativa. O personagem ele tem um pensamento. Será que ele não pensa que ele tá fazendo realmente uma coisa que é útil? Eu não sei o que o personagem tá pensando, mas a narrativa, a história foi criada por um autor. E aí tem ali se ele é um herói ou se ele não é um Meu herói. filho pensa, se coloca no lugar do homem. Não, eu não tô dizendo que ele não se acha certo, mas ele se achar certo ou Mas errado. você acha que ele se acha certo? O Alien é um vilão? Como é que é? Sim, Uai. ele é um vilão. Mas a questão é que, tipo assim, é estrutura Mas quem narrativa, é né? mais vilão? É a pessoa que prendeu ele e criou ele em cativeiro ou ele tá matando pra tentar fugir? Aí que tá. Na estrutura narrativa, Uai. a estrutura narrativa é muito claro que ele é o vilão, porque a estrutura narrativa é feita pro herói sermos nós humanos, a gente se identifica com os seres humanos e ele é o vilão. E tô falando de estrutura narrativa. Agora, se a gente for analisar quem tá certo e quem tá errado, aí eu acho que é outra questão. É que nem tipo o próprio Mas Death essa é a Note, né? proposta. É tipo Death Note, você sabe que tem na teoria. É discutível no Death Note, na verdade, quem é o herói, quem é o vilão e tudo mais, mas de modo geral nos filmes, assim, às vezes você pode não concordar com o que o cara tá fazendo, mas, por exemplo, você for de Alien, né? É um ser ali vivendo a sua vida também, é um encontro de duas entidades. Mas é uma questão, tipo assim, agora, a narrativa, o cara que escreveu a história, tem um herói e tem um vilão. Agora, é só um monstro, né? Porque se for parar pra Todos os analisar... monstros, o Alien- gente, mas todos os monstros, tipo assim, a gosma assassina, os vermes malditos, tipo assim, gente, eles estão tentando se alimentar, sabe? tipo, Eles não não são são- pessoas malvadas, né? Não são igual... A Noite dos Mortos Vivos. Mas eles são os vilões, né? Querendo ou não, eles são, né? Que nem- Não sei se vocês chegaram a assistir um filme, Não, que eu acho que o nome era Orca Assassina. sim. Cara, Free Willy. era quase isso. Era um pescador que chegou, matou uma orca fêmea que estava grávida. E dentro d'água, o suposto pai dessa orca que ia nascer olhou o cara e, tipo, criou um ódio dele, sabe? Tá correto. E todo o filme é a orca em perseguir esse cara, Pra matar ele. Ninguém vai julgar. E, tipo, no final, ele se mata. Tipo, ele mata o cara, a orca mata o cara, e meio que no final dá a entender que ela morre também porque ela vai pra debaixo de gelo e não tem onde respirar. Esse é o ponto. Rapidinho, só fazer uma pergunta. Tu assistiu esse filme? Assisti. Todinho. Todinho. Até depois dos créditos. Eu acho que umas 4 vezes. Caralho. Mas por que Ele é vilão ele ia morrer debaixo do gelo? porque ele não conseguia quebrar. Ele tava tentando fugir, entendeu? Tipo, E baleia não cara- respira por debaixo d'água pra sempre, não. Ah, é verdade. Biologia aqui, pessoal. Ó, Eu esqueci essa parte, tá? Baleias são mamíferos. baleias são mamíferos, cara. Ela tem que cuspir pra cima. Cuspiu pra cima. Tipo, aí eu fico imaginando, qual era vilão ali? A orca? Não, o Porque vilão ele é o vingança cara. ou o cara que... Obviamente ela não era o vilão. O vilão era o cara. É igual o Planeta dos Aí tem o Macacos. questionamento do Fred. Mas se o O nome... roteiro... Tá, mas bora lá. O roteiro tem o primeiro que o filme tem o nome da orca. Então ela não é o protagonista? Mas o protagonista não necessariamente é herói. No Planeta dos Eu tô falando Macacos. que eu era que é o protagonista. No Planeta dos Macacos. Mas ele tá fazendo justiça. Se fala de uma guerra entre humanos e macacos, certo? Ah, Porém, nem os humanos nem os macacos são vilões. Alguns humanos São... de sangue ruim são vilões E alguns e o macacos. resto tudo é mocinho. Numa história em que você mostra um cara babaca matando uma baleia e a baleia tá perseguindo ele, não tem nenhum herói nem um vilão. Você vai ver um embate entre, enfim, dois personagens, mas talvez é que tá, né? O roteirista não quis criar um herói e um vilão. Se ele quisesse criar, ele poderia ter feito isso, ser alguma coisa mais coerente, né? Mas eu acho que nem toda história precisa de fato, né? Ter um herói e um vilão. Às vezes Essa pode ser história só, do... sei lá, da contar baleia uma assassina história. parece um pouco com o Moby Dick, né? Não? Tem a baleia. Tem uma baleia que... tem uma baleia passa e tem um numa- cara no bar. Que você passa num bar... Um cara que nunca leu Moby Dick, né? Não, mas você parece um Moby Dick, ó. E Shakespeare. De jeito. de Shakespeare. Caraca. Isso é uma história de Moby Dick Shakespeare. A história de um pirata Baleia? que se apaixonou pela baleia, mas eles eram de espécies diferentes e não podiam ficar juntos. A baleia foi lá e matou a filha dele. Agora falando disso lá do Planeta dos Macacos, o Cuba. Que é Cuba. aquele- Quem é Cuba? Cuba é vilão. O macaco lá, que é o braço direito do Cid. Kobe é vilão. Ele é vilão mesmo? É Tipo, vilão. ou ele só quis tipo, se aproveitar e ir pra um lado que possivelmente é Mas vencer? não, o cara é mau. Pô.
O cara é mal, pô. O macaco é mau. O macaco é mal. O macaco do mal. É o macaco louco. O macaco ali é... A gente tá com um demônio no couro ali, o Koba. Mas é um filme muito bom, porque eu conheço. E o Smeagol? O Gollum, cara, eu acho que é um personagem interessante para de vilão. Porque o Gollum Ele é aquele negócio, vilão, né? O Anel é. Não, ele é um dos antagonistas, eu Eu diria. lembrei agora pensando quem era Smeagol. Eu fiquei assim. Mas, o assim, Smeagol eu é acho- aquelas eu acho- formiguinhas que... Eu acho realmente ele... Smeagol Widows. Eu acho o Gollum interessante porque, assim, se você refletir, como é que você deve agir? Vamos aqui. Pensando pelo Gollum, como é que você deve agir se o cara rouba o teu anel, fica usando o teu anel, depois quer jogar o teu anel no fogo, queimar o teu anel. O cara quer queimar o teu anel. E aí, pô, é o teu anel, pô. É o No teu mínimo eu anel. ia me preocupar com o meu anel. O cara começou a pegar. O cara pegou no meu anel, eu já fico meio errado, né? Pô, o cara deu uma pegada no meu anel e tal. Começa a usar o meu anel, usando o meu anel. Faça viadagem comigo, sou tão viado quanto você. Mas eu faço com o jeito certo. Mas eu acho Ele que tá a errado igreja- ainda quando você vai querer o anel dele de volta. Senta lá quando eu vi. E ele morde o cara no dedo. Pra... Volta, tu ia deixar pegar no teu anel? Não, ele mordeu o dedo do cara, não vai botar o dedo no meu anel. É, porra. Caraca. Não, mas o Gollum, ele é, falando sério, ele é interessante porque ele é um personagem que, tipo assim... Ele não é mal, mas assim, é uma obsessão que ele tem, né? Uhum. E no final você não quer que ele morra, né? Mas assim, é um final meio que perfeito, assim, né? Trazido por nós pelo Tolkien. E um vilão pra vocês que possivelmente ele era foda. Eu bem doce na minha cabeça. Na história ele é foda, mas no final chega o ponto fazendo ué. É isso? É o que mais tem. Todos os da DC. Tipo, Cara. bem doce na minha cabeça Qualquer um aqui. da Qualquer um da DC, eles parecem foda, mas no Teve final um eles só são peba mesmo. É recente, tem um recente e um pouco mais antigo. Vai, dá-lhe. O mais antigo é o Voldemort do Harry Potter. A Dolores é muito melhor do que ele. Ele, tipo, é muito. Na história toda, vão criando um folclore sobre ele, que, tipo, nossa, o cara. E chega no final, ele não consegue invadir uma escola dos caras lá. Beleza, que tinha um feitiço lá. Ele mas, invadiu, pô. mas no finalzinho, mas ele ficou tentando lá, tipo, tempão, tá ligado? É uma escola poderosa, pô. Aí, tipo, Depois de ir pro show lá, tu é contra doido, um só. Pois é, mas a história, a narrativa do filme constrói ele como, cara, ele era o pica da galáxia, entendeu? Ele poderia fazer tudo lá, por isso que ele foi expulso, fez o cara... Na minha opinião, ele continuou sendo foda até o final. Cara, Cara, eu achei que ele ficou bem michuruca. pois é, que tipo, ele chegou no final, falou, É, mas é que negócio, talvez ele tenha ficado michuruca porque o Harry Potter começou a ficar cada vez mais poderoso também, né? Cara, eu achei um final muito tenso, assim, O muito Harry triste, também muito... fica, sei lá, meio michuruca também no final. Parece que eles ganham negócio por, tipo, muita sorte. Muita sorte, porque ele não tá Não, sabendo. mas Eles não sabiam o que estavam fazendo. muitas no final. batalhas são definidas por muita sorte. Não, mas o Harry, sei lá, ele tava sempre conseguindo. Cara, são pessoas fortes. O Harry, e o cara que o Harry é o cara que já nasceu predestinado a destruir o cara, o Voldemort. E o Voldemort é o cara que queria destruir o Harry porque o Harry ia destruir ele. Então assim, são dois poderosos que estavam destinados a brigar. Aí você vai e coloca um pra ser melhor que o outro. Não, os caras têm que ter um pouco de sorte também. E o segundo, É porque, tipo, você tá... Imagina aqui, ó. Eita. Se tu colocasse Barcelona pra jogar com o Flamengo... é da Flamengo. Não, se tu colocasse Barcelona pra jogar com o Flamengo... Aí é roteiro, viu? O Flamengo ganhando Barcelona. ia ser um jogo muito mais emocionante porque ia ter gol toda hora. Pá, 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 Ia ter gol do lado do Barcelona. do Flamengo. Aí você coloca dois times que são muito bons, não tem gol, pô, o jogo fica chato pra caralho. Não, mas calma aí. É o cara que não gosta de futebol, deu pra perceber. Caralho. Você bota dois times muito bons pra jogar e é Não ruim, tem gol, né? como Por que assim, vocês tiram pô? isso, daí? Bota Agora, dois se times... fosse dois times Agora- muito ruins, beleza, não pegou, mas ter dois times muito bons É jogão, pô. jogão, pô. É doido, né? O último aí foi 5x5, não sei quem foi aí. Cara, Tá assistindo o jogo, cara? não, mas é um jogo interessante. E como eu falei, são dois vilões, né? Um é o Voldemort, que eu achei tipo. Mentira, tá vendo? Que eu achei tipo. Beleza. E o outro, que vocês vão concordar comigo, que é o Rei da Noite. Ah, é. Esse daí. Tipo, também foi construído que tipo, ele era. Que ia trazer escuridão, motherfucker. Não, mas é que tá engraçado. Porque Eu não ouso o Val- reclamar dele, não. Eu não ouso. Não, eu só vou reclamar do Rei da Noite quando o Martin lançar os últimos livros. Porque Depende do. Não, dos eu livros, sei né? que uma obra da série não tem nada a ver com a obra do livro Sim, e sim. aquela história foi contada. Mas eu gostaria de ver, sabe, como é que o autor da obra original
tratou ele e tal. Porque assim, realmente, ele era pra ser poderoso, mas não é como se, nos livros, ele é pouco citado. Também não é como se, tipo, tivesse, não é o Voldemort. O Voldemort, você vai criando aquele personagem do primeiro livro falando que ele é muito, muito foda, né? Pô, mas que ele pareça bem peba. Mas, tipo assim, o Rei da Noite não. O Rei da Noite, ele não é um cara que tá aparecendo muito, sabe? Não é o principal da história. Ele parece ser o grande antagonista, mas ele não é o que leva a história, sabe? Diferente do Voldemort, que é realmente o antagonista desde o início, não, né? Mas o Rei da Noite, ele é Eu acho que o Martin, ele é o... Mas em nenhum momento a gente tá lendo a história, tá lendo o livro preocupado, ou a atenção de tudo que a gente viveu, Mas as melhores coisas não tem a ver com isso, né? Não, mas na série. Na série também. Nada, só na Eu parte acho da que quinta sim, temporada, só a parte da quinta temporada que ele tem relevância. Mas quando você for pensar, já teve 4 temporadas que já foram um sucesso, de uma história que todo mundo ficou envolvido, por causa da Daenerys, por causa das tramas. Claro. Então assim, a trama política é mais relevante do que ele, sabe? Então assim, o que eu acho, especialmente sobre o Rei da Noite, eu acho assim, a sensação que eu tenho é um roteiro ruim de uma cena, sabe? Porque ele era interessante e tal. Eu acho que, tipo assim, eles cagaram em uma cena que eles fizeram ser tão fácil, sabe? Tipo assim, um cara era tão incrível, mas ele não conseguiu perceber. Enfim, não vou nem entrar nisso, só que eu choro. Os generais dele não fizeram nada. Não, ninguém fez nada. Eu questiono os generais, mas não ele. Eu não tenho Porque, por exemplo, os generais, beleza, passou pelos caras, tudinho, não fizeram nada. Mas agora o Rei da Noite anteveu a chegada dela, pegou ela, só que por um azar pegou ela por baixo. O quê? Ele fez tudo certo. Atacou ela, parou ela, tudinho. Sabe o que eu acho? Eu teria achado, pensei agora, não tinha pensado nisso antes, talvez eu me arrependa depois, mas se, sinceramente, vamos lá. A Arya sai do nada com a faquinha, solta a faquinha, tenta dar no bucho do cara, aí ele pega e segura, aí vem de repente um cara por trás e segura a mão dela, e aí nessa hora, tipo assim, tem um personagem que a gente pensou que tava longe, mas ele tava escondido atrás do negócio, atira com um arpão gigante, o Rei da Noite foge, e aí de repente vem o Jon Snow atrás, tipo assim, se houvesse um plano que foi se desenrolando, porque você ia falar, cara, ele era muito foda, mas caramba, eles bolaram um plano que não era a área, era outra coisa, foi se montando e de repente eles mataram o cara. Sim. O problema é que foi uma pessoa sozinha, com a pior ideia do mundo. Vamos fazer o seguinte, eu vou ir lá no meio do cara, com um monte de general, com essa faquinha desse tamanho, e aí eu vou pular nas costas dele e vou matar ele. Tipo assim, é a pior ideia, velho, é a pior ideia, e não tem nem reviravolta. A reviravolta que todo mundo ficou louco, é ela largando a faquinha pra pegar com a outra mão e enfiar na barriga do cara. Meu irmão, pega uma criança de 11 anos e manda ela fazer isso contra um adulto, ela leva um tapa, meu irmão. Eu tipo assim, não, mas a Adria foi a Arya foi treinada no sem rosto. Meu irmão, por que ela não usou a habilidade dos sem rosto? Por que ela, na verdade, o Rei da Noite se aproximou lá do irmão dela, mas na verdade quando chegou perto do irmão dela, na verdade era a Arya. Qualquer coisa, ela simplesmente, ela passou o tempo treinando pra mudar de rosto, pra enfiar uma faca no bucho de um cara. E com o rosto dela? Não, o rosto dela mesmo. Nem mudou. Pois é, tipo, são esses dois vilões Não assim. fez questão de mudar de rosto. Eu não ouso questionar não essas cenas aí. Pois é. Eu acho que os últimos episódios eu questionaria, mas até... Né? Não, a última temporada eu não questiono também porque ela ainda é o que a proposta da série indicava, que era questão política, tudinho. Agora sim, quando chegou pro finalzinho aí deu uma desandada. Cara, gente... Pra fechar, uma indicação de vocês. Não necessariamente precisa ser sobre o tema, pode ser sobre qualquer outra coisa. Eu vou falar do último filme que eu assisti, que é o que tá mais fresco na minha memória, é um filme que muita gente já deve ter visto, que é o Blade Runner 2049. Dá pra assistir sem assistir o primeiro? Já assistiu o Projeto Gêmeos? O Blade Runner dá pra assistir sem assistir o primeiro, mas eu é não... bom assistir os dois. Eu não indicaria, eu acho o Blade Runner 2049 melhor do que o Blade Runner original. Eu acho bem melhor, inclusive, por mais que talvez muita gente discorde. O primeiro, na verdade, ele tem uma grande cena, que é a última cena, que é maravilhosa, mas eu não acho ele como uma obra como um todo tão interessante assim. Mas o segundo não, o segundo ele é bem interessante e ele também tem antagonistas interessantíssimos, profundos, que você não consegue compreender. Tem tem um grande antagonista e tem o grande desafio, que na verdade é a Love, se eu não me engano, que é um androide, e que também é uma personagem interessante, assim, né, violenta e tal, e que eu acho muito bacana, assim, eu realmente gosto muito desse filme, é uma obra-prima e eu acho que todo mundo deveria assistir.
sem sono, né? Porque senão dorme. Eu vou indicar Avenida Brasil, A cara, porque a vilã também é heroína. Brincadeira. Não é não? Mas tá fazendo remake, fiquei sabendo. Mas eu... Porra, eu esqueci agora que eu ia indicar. Então passa pro Caio. Vai, cara. Eu esqueci, real. Cara, é que tipo, eu ia fazer outra pergunta, entendeu? Só Vai, que- Ivan. É que eu ia perguntar se vocês já tiveram um vilão que vocês olharam e falaram assim, caraca, eu tenho muita raiva desse cara. Pô, todos os que eu falei. Tipo, assim, porra. Porque todos que a gente falou era um vilão que falou, pô, beleza, eu entendo um A pouco. Dolores dá muita Mas tipo, um raiva. A vilão Dolores assim, dá pode muita falar, raiva. A caralho, Dolores dá muita A raiva. Irlanda, pra mim, esse cara acho que não você sei. tem. Thiago, pode dizer. Tá, o filme que eu indico é um filme que eu não sei se existe um vilão de fato ou se todo mundo é vilão, que é Você Nunca Esteve Realmente Aqui, do Phoenix, Ah, obrigado. porque eu acho que bate muito com tudo que a gente conversou hoje, então acho que é o que eu indicaria. Nossa. Cara, eu vou indicar uma série, que é a minha série favorita atualmente. Que é muito difícil, tipo... Friends. Não. Uma Porque- série de rolada no teu peito. Menina, todo mundo pode ir embora daqui. Todo mundo. Não quer mais ninguém aqui. Pode sair, gente, pode sair. É melhor pra sua saúde. Tá vendo isso? Cara, do nada, cara, só... Do nada. Não, mas é porque, tipo... ela é uma série de comédia, mas ela tem um pouco de filosofia no meio. E os vilões, entre aspas, são os próprios personagens. Tipo, as dificuldades deles são, tipo, superar eles mesmos, que é The Good Place. Isso é Vikings, Rogerinho, isso é Vikings. The Good Place, eu vou The assistir, Good vou Place assistir. é uma série, The Good tipo, Place. incrível. Eu acho incrível. E eu não sei como é que ela não estourou pra virar, tipo, modinha, porque é realmente uma série muito boa. Pô, cara, eu vou fazer eu já fiz uma indicação. Vou de repente até apagar a minha anterior, não sei, pode deixar ela lá Eita. também. Mas eu vou fazer outra indicação. Pode indicar, É, tudo. Foi até a indicação da última arte que eu fiz, que eu postei no Instagram, que é a do Hedwig and the Angry Inch. Eu pensei que tu ia indicar teu próprio Instagram. Passem lá, assistam. É uma grande obra de arte. Grande obra de arte. Não, mas é Hedwig and the Angry Inch, é um filme que conta, é um filme musical, de rock musical, que discute questão de sexualidade, e o personagem principal é um trans alemão que vai para os Estados Unidos e, enfim, é uma história muito interessante, mas com música muito boa, e é um filme desconhecidíssimo. Ele é citado na série da Netflix, o Sex Education, mas também muita gente não percebeu, mas ele é citado lá, tem uma homenagenzinha para ele. Então quem que tiver interesse, Hedwig and the Angry Inch é um filme bem poderoso, assim, sobre sexualidade, e eu acho que vale a pena. Sexualidade no sentido de discussão de gênero, né? Eu acho que é uma coisa que vale a pena a galera assistir, até porque a música também é do caralho. Próximo. Eu indico Tok Tok, é o melhor, pior filme da Netflix. Isso aí que é isso. TikTok, mano. É um filme de comédia, Coisa não, todo eu mundo quero tem ver. toque. Só faltou vocês, não. Vou falar, eu indicar, tipo, cara, pra indicar pra vocês, não sei se vocês estão sabendo, mas tá saindo agora um novo podcast aí, Áreas 95. Meu Deus do céu. Caralho. Você ia falar o nome errado. Já falaram assim, Não, ele abriu falando o nome errado, ele não contente vai finalizar falando o nome Mas errado. eu acho que eu porque- consigo falar o nome certo e tu não consegue. É porque, tipo, eu tô com na cabeça o 92. Caralho! Gente, é sério isso? É sério isso, velho? Tu podia ter terminado tão bem, sem falar nada. O Área 52, pô. Ele não sabe o que ele tá falando, doido. Não. Voltando. Tem um filme antigo que eu assisti aqui que eu achei legal. Aí falando de vilões, eu lembrei agora dele, que é O Preço do Amanhã, que é com o Justin Timberlake. Muito ruim. Como é o nome dele? Justin Timberlake. Justin Timberlake. É que, Timberlake. tipo, a história, é de... Ei, não fala assim do filme. O filme é bom sim. Não, o filme é Cara, legal. eu gosto da Ele é ideia do muito- filme. Eu gosto da ideia a também, ideia é mas legal. execução- Só que a execução não tem aquelas Execução é meio B, né? E eu achei Bem, legal o Eu gosto de vilão alguns lá. filmes B, cara. Eu achei legal lá o vilão. Bem de bosta, porque viu? O vilão é um cara rico que só quer curtir a vida dele, entendeu? Eu gostei da ideia do Se o filme. cara rico, você não ia querer curtir a vida dele? Eu não Na sua julgo vida, ele, no caso. cara, tá ligado? Eu faria a mesma coisa. Eu já sou rico, Eu né? já sou rico de felicidade. Eu sei que eu falo de saúde, De de saúde. como. É verdade. Se não fosse o teu problema de coração, né? Se não Diabetes, fosse- né? Se não fosse minha diabetes, minha hérnia aqui.
Gente, pois é, esse foi, foi o nosso episódio meio caótico, meio sem rumo. Que vai dar Mais 3 horas de episódio. Mais do que os outros, eu acho que esse foi o nosso episódio mais perdido, na real. Não, até que foi. Não, achei que Achou? teve. Eu achei linear. Achei que teve um ruim. Só no começo a gente começou a me perturbar. Só começou com o nome errado do podcast e terminou também do mesmo jeito. Pá, É mas. foda. E caraca, o Boruto tá 1,20. Menos do que o outro que a gente gravou, que deu 1,37. É sério, olha aí. Só queria terminar dizendo que Boruto é ruim. Boruto é ruim. Boruto é ruim. E... E Game of Thrones também Eu tô assistindo- é uma série que terminou ruim. Com personagens Eu tô ruins. assistindo Boku no Hero e eu comecei com uma expectativa muito boa porque tudo acontecia de forma legal, mas agora toda vez que aparece um vilão, todos os vilões são fracos, parece. É muito ruim. Mas espero que melhore. Agora tá bom, agora tá Melhore. bom. Nessa temporada tá show. Falou, galerinha. Falou, Valeu, tchau, tchau. valeu. Tchau. Partiu! É, bichão, mais um dia.